Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Nessa videoaula continuaremos aí com o assunto Europa, regionalização e natureza. A proposta para essa videoaula é correção de atividades. Iremos fazê-la em dois momentos. No primeiro momento, a correção da atividade avaliativa e no segundo momento, a correção das atividades do livro. Bora? Vamos começar a correção pela atividade avaliativa, no valor de 2 pontos. Número 1, explica a denominação Eurásia. Esse nome é devido à Europa e à Ásia não estarem totalmente separados por oceanos ou mares, formando um imenso bloco de terras denominado Eurásia. Número 2, como é o litoral europeu? É amplo e bastante recortado, com mares, penínsulas estreitas, golfos e ilhas. Muitos países não têm acesso ao mar ou oceano, como Hungria, Suíça e Áustria. Número 3. Azerbaijão, Geórgia e Armênia formam a região do Cáucaso. O que esses países têm em comum? Os 3 países que constituem o Cáucaso integram a ex-União Soviética e apresentam grande diversidade étnica, linguística e religiosa, responsável por alguns conflitos na região. Além disso, possuem importantes jazidas de petróleo e gás natural, que despertam o interesse econômico de Rússia, Irã e Turquia. Número 4. A divisão regional da Europa em ocidental e oriental foi definida de acordo com diferenças ideológicas a partir da segunda metade do século XX e explica essa divisão no período da Guerra Fria. Nesse contexto, o continente europeu foi dividido em 2 regiões: Europa Ocidental, alinhada aos interesses estadunidenses, e Europa Oriental, ou leste europeu, na sua maior parte alinhada com os interesses soviéticos. Número 5. Explica a construção da União Europeia. Apesar das rivalidades ao longo da história, o objetivo de criar uma Europa unida existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Praticamente todos os países do continente foram arrasados pelo conflito. Enfraquecidos, criaram um conjunto de alianças e acordos que visavam a reconstrução e a recuperação econômica, militar e política. Número 6. Em 1948, os Estados Unidos implantaram o Plano Marshall. Qual era o objetivo desse plano? Beneficiar a Europa Ocidental, com doações e empréstimos para a reconstrução dos países e garantir influência na região. Número 7. O sucesso do Benelux e os recursos do Plano Marshall levaram alguns países europeus a criar em 1952 a Comunidade do Carvão e do Aço, CECA. Explica esse acordo. O acordo, fundado pelos países do Benelux, Alemanha Ocidental, França e Itália, estabelecia a livre circulação de carvão, ferro e aço entre os países membros e definia política para a instalação de indústrias siderúrgicas, itens básicos para a reconstrução dos países. Questão 8. Quais são as principais características da União Europeia? Constituída por 28 países, a União Europeia é o mais bem-sucedido bloco econômico do mundo, em termos de integração, unindo nações com culturas e economias diversas, diminuindo a competição e incentivando a cooperação entre os países membros. Número 9. Quais são os principais problemas enfrentados pela União Europeia? Os países que constituem a União Europeia apresentam profundas diferenças históricas, econômicas e sociais. Alguns deles estão entre os mais ricos e industrializados do mundo, enquanto outros ainda buscam resolver problemas socioeconômicos e encontram-se em situação de inferioridade política. Número 10. Sobre o Brexit. Qual é a visão dos britânicos anti-União Europeia? Acreditam que sua economia é prejudicada pela burocracia e normas impostas pela União, que a contribuição financeira do Reino Unido deveria ser investida no próprio país e que o controle das fronteiras deve ser retomado. Iremos agora fazer a correção das atividades do livro. Começamos pela página 88,
com esse mapa Europa físico. Número 1. Indique os países por onde se estendem os Alpes: França, Suíça e Áustria. Que países são separados pelos Pirineus? Espanha e França. Qual o pico culminante da Europa? Em que cadeia de montanhas se localiza? Monte Elbrus, no Cáucaso. Atividades agora das páginas 98 e 99. Degelo do Ártico. Dos 8 países que possuem parte de seus territórios no Ártico, 6 estão situados na Europa: Rússia, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. Groenlândia. Região de extrema importância para a manutenção do equilíbrio climático mundial, o Ártico sofre consequências negativas do aquecimento global, com a diminuição alarmante da calota polar. Então temos esse texto. Segundo o relatório da resiliência do Ártico, os efeitos do aquecimento da região polar poderão ser sentidos até o Oceano Índico. Entre os pontos críticos identificados no relatório estão o crescimento da vegetação da tundra, característica das planícies de clima polar, por não ter capacidade para refletir a luz e o calor. A vegetação absorve e libera metano, que contribui para o aumento do efeito estufa. Também mudança da distribuição de neve num oceano mais quente poderá resultar numa alteração dos padrões de clima até o continente asiático. De acordo com o relatório, quais são as principais consequências associadas ao crescimento da tundra e da mudança da distribuição da neve? Crescimento da tundra. Maior liberação de metano na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa. Mudança na distribuição da neve, alterações dos padrões climáticos, desaparecimento de espécies marinhas e consequente alteração nos ecossistemas mundiais. Número 2, em sua opinião, por que os governos e empresas desenvolvem projetos de exploração do Ártico, mesmo sabendo das graves consequências para o clima mundial? Então, a gente vê que é uma resposta pessoal, mas considere aí que os governos desejam garantir territórios, ampliando acesso aos recursos minerais, e que suas empresas desejam aumentar os lucros e mercados consumidores. Ou seja, gente, toda essa exploração aí baseada em quê? No lucro. Independente das consequências, essa não é uma preocupação. O que querem é o lucro. Temos uma imagem aí de Greta, né? Que a gente vai fazer a próxima questão baseada no relato dela. Em vez de ir para a escola, Greta passou a protestar diariamente em frente ao parlamento sueco. Esse cartaz está escrito: greve escolar pelo clima. Então a preocupação dessa garota é o clima. Em uma entrevista, Greta Thunberg afirma que os mais importantes fatos claramente não significam nada para a nossa sociedade. Que fatos são esses? Então o fato de que, se não houver mudanças radicais na forma como os governos e empresas pensam nas questões ambientais, criando leis que reduzam a emissão de gases e o aquecimento global, se não repensarmos e modificarmos nossas atitudes diárias, nossa forma de nos transportar, alimentar e consumir, corremos o risco de uma catástrofe ambiental, que pode colocar em risco nossa sobrevivência enquanto espécie humana e de todas as demais formas de vida. Nono ano, ficamos por aqui, né? Após a correção dessas atividades, continuem aí nos seus estudos, fiquem com Deus, estou com saudade, viu, de vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até mais.